Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria podermos estar mais uma vez adorando ao nosso Deus, porque, enfim, foi para isso que nós fomos criados, tão somente para adorá-lo, para podermos render-nos na presença santa do nosso Deus. E vamos estar orando a Ele, pedindo a direção sobre esse momento de culto, sobre as nossas vidas. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Deus Santo, nós nos achegamos a Ti e, como diz a Tua palavra, Deus, nós nos achegamos como somos, como estamos, entendendo que somos pequeninos, que somos pecadores, que somos falhos, mas também entendendo, Pai amado, que o Senhor Deus que nos purifica, que nos lava, que nos redime para que possamos, Senhor Deus, Te adorar na beleza da Tua santidade. Esteja nos direcionando nesse momento de culto. Fale conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito nos mova a render-Te uma adoração que lhe seja agradável, que nos mova, Pai amado, a Te adorar em espírito e em verdade. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Convido você a abrir comigo as suas Bíblias no Salmo de número 40. No livro dos Salmos, de número 40, nós leremos versículos de 1 ao 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor. Ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu queria anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu possa contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a Tua lei. Glória seja dada ao Senhor. Assim como o salmista, que entende que foi feito para adorar o Senhor, que entende que estar na presença do Senhor é uma das melhores coisas que pode se acontecer, e isso deve redundar em louvores, em adoração, em um novo cântico, como ele diz aqui. Por isso eu te convido a adorar conosco nesse momento, um cântico de louvor, de adoração, declarando que esta é a hora, sobre o modo oportuno, para chegarmos à presença do Senhor e o adorar. Louve o Senhor com esse cântico. Toda língua confessará, Senhor.
paz para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Aleluias, glória seja dada ao Senhor. Viemos para adorar ao Senhor, estamos aqui porque entendemos que Ele é o único merecedor de toda a honra e toda a glória. E como diz a sua palavra, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará, mas aqueles que foram escolhidos para serem adoradores, esses têm um tesouro guardado pelo próprio Deus. E isto, meu irmão, é fruto da graça, isso é fruto da misericórdia do nosso Deus. Por isso o salmista também nesse Salmo de número 40, o versículo 11, ele lembra: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. É fundamentado nessa misericórdia, é fundamentado nessa graça, que nós somos sustentados a cada dia e podemos adentrar a presença do Senhor. Nós vamos louvar mais um cântico. Enquanto nós louvamos esse cântico, faça uma oração, colocando diante do Senhor, que é formoso, que é lindo, que é maravilhoso, pedindo a Ele que venha nos purificar de todo o mal. Ore ao Senhor nesse momento. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende as chamas, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende as chamas, ó Pai, que uma vez
presença, Deus. Oh Deus, com o coração quebrantado, com o coração cheio de temor e tremor, porque entendemos, Deus, que o Senhor é santo. Deus, que a tua santidade, ela não pode, Pai amado, ser corrompida pelo nosso pecado. Por isso a tua palavra diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas, Pai amado, nós também cremos, Deus Santo, que o Senhor é o Deus que pode nos tocar e nos purificar. E é por isso que nós colocamos as nossas vidas na tua presença e rogamos, Deus, da tua misericórdia, rogamos da tua graça, Deus, que a tua verdade nos sustente a cada dia e que nós sejamos transformados de glória em glória, transformados tão somente, Deus, pela ação sobrenatural do Senhor. Venha nos transformando, Deus, para que possamos te adorar, para que possamos nos achegar a ti mais e mais. Deus, nos purifica, nos perdoe, é o que nós te clamamos, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Convido os irmãos, mais uma vez, a adorar ao Senhor com um cântico. Como o salmista diz aqui, como diz o versículo 3, Ele pôs em meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse cântico, nós vamos estar exatamente declarando isso, que nós confiamos no Senhor, que nós nos rendemos na presença santa do Senhor. Adore ao Senhor com mais um cântico. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
nosso Deus, nosso Pai. Deus, nesse momento, ó Pai, nós nos prostramos diante do Senhor. Nós, ó Deus, nos rendemos diante do Senhor, ó Pai, reconhecendo, ó Deus, que não somos nada. Ó Deus, que Tu és um Deus grande, que Tu és um Deus soberano, que Tu és um Deus que controla todas as coisas, está acima de tudo e de todos, ó Pai. Deus, que nesse momento, ó Pai, nós possamos, ó Deus, abrir os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que nesse momento, ó Deus, o Senhor vem, ó Deus, está recebendo, ó Pai, o nosso louvor, ó Deus. Deus, que nós possamos, ó Pai, estar oferecendo o nosso melhor para o Senhor, ó Deus, com alegria, com gratidão em nosso coração, entendendo, ó Pai, que o Senhor é soberano e nós, ó Deus, estamos, ó Deus, sobre as Tuas mãos. O Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos direciona, o Senhor é quem nos guia, ó Deus. Deus, se nós estamos aqui é pela permissão e pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Ó Pai, nesse momento, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida do pastor Marinaldo, ó Deus, que vai estar ministrando a Tua palavra. Ó Deus, vem estar abrindo os nossos corações, dai-nos entendimento, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra, ó Deus, e que ela possa fluir, ó Deus, em nossos corações, gerando mudança, ó Pai, e que possamos a cada dia, Senhor, estarmos atentando e olhando para a Tua palavra. Ó Deus, nós Te agradecemos por esse momento de louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Queremos nesta noite meditar na palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir comigo sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, os versículos do 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberdes as remissões dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a entender para praticar a sua palavra. Estamos diante aqui de mais um momento em que o apóstolo Paulo, ele necessita fazer uma defesa diante das acusações que estavam sendo feitas contra ele. E nessa defesa, o apóstolo Paulo, ele lembra o momento em que ele foi alcançado pela graça, pela luz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que veio ao encontro dele e transformou completamente a sua vida, de tal maneira que ele deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido por amor da graça do Senhor. E exatamente sobre isso que gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, sobre a graça de Deus que vem transformando a nossa vida e como essa graça tem operado maravilhas através de nós. Nós podemos observar aqui, em primeiro lugar, como o apóstolo Paulo, logo após ter encontrado com esta graça, logo após ter recebido da parte do Senhor isso, ele percebeu que o Senhor, ele veio até ele para poder trazer essa convicção do seu chamado. Observem comigo aqui no versículo 16 que diz: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para constituir ministro e testemunha. Observe, meus irmãos, que o Senhor agora está falando com Paulo, aquele mesmo que estava ali prostrado diante da glória do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua insignificância, reconhecendo que não tinha condições de estar diante do Senhor. Ele mesmo que disse: quem és tu, Senhor? Ele mesmo que viu aquela luz e disse que não houve força diante dele, mas o Senhor olha para Paulo e diz: levanta-te, firma-te sobre os teus pés. É o próprio Senhor que traz fortaleza ao coração de Paulo, que põe Paulo para colocar-se de pé, porque ele tem um propósito na vida de Paulo, porque ele diz: Paulo, eu te constituí como ministro,
como testemunha, e você está agora sendo fortalecido, sendo capacitado para testemunhar da minha graça, testemunhar da minha misericórdia. E algo que é muito importante observarmos, que isso não fica apenas restrito a um determinado momento da vida de Paulo, mas toda a sua vida, a partir de então, passa a ser em prol desse ministério designado pelo Senhor. Por isso o próprio Senhor Jesus Cristo lembra a ele que você irá testemunhar, Paulo, tanto das coisas que você viste, como daquelas que ainda te aparecerei. Observe, meus irmãos, como muitas vezes nós também somos desafiados por Deus para podermos colocar nas nossas mãos aquilo que Ele tem confiado a nós e dizer: Senhor, eu sei que nós não temos força, eu sei que eu não tenho condições por mim mesmo de desempenhar esse ministério, mas se o Senhor tem me chamado, eu creio, Deus, que o Senhor vai me capacitar, eu creio que o Senhor vai me ajudar para que eu possa, Pai amado, durante toda a minha vida, confiado no Senhor, cumprir com esse chamado, cumprir com esse ministério, para que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da minha vida. Nós não podemos duvidar que o Senhor, Ele pode transformar por completo as nossas vidas. O Senhor, Ele pode fazer aquilo que somente Ele é capaz de fazer. Meus irmãos, algo que me chama muita atenção, e quando nós relembramos mais uma vez, quando nós falamos aqui que Paulo, ele não estava preso apenas àquele momento, ele trouxe à memória o momento da sua conversão, mas para lembrar que isso tem feito dia após dia, com que ele venha crescendo em graça, crescendo de acordo com o próprio ministério que Deus confiou, porque ele lembra que muito melhor, ou coisas maiores, Deus estava preparando para ele ainda. As próprias palavras do apóstolo Paulo, lá no livro que ele escreve aos Coríntios, ele lembra que coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que ainda não havia penetrado em corações humanos, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que buscam, para aqueles que estão de acordo com os seus preceitos, de acordo com a sua vontade. Por isso, meus irmãos, não duvide disso. Deus ainda tem coisas grandes preparadas para nós. Deus ainda tem coisas maravilhosas nos aguardando. Ele mesmo há de se revelar a nós, trazendo a cada dia conhecimento daqueles planos perfeitos que Ele tem preparado para nós. Então, confie no Senhor, confie que aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, Ele irá te capacitar, te ajudar, para que você exerça com zelo, para que você possa cumprir o chamado do Senhor. E nós observamos na sequência que esse chamado que o apóstolo Paulo ouve, não somente agora ele é transformado para poder cumprir esse ministério, mas também ele especifica que ministério é esse. Ele dá um propósito para a vida do apóstolo Paulo. Ele diz: olha, eu agora te envio para os gentios, para que você possa abrir os olhos e converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberes a remissão dos pecados e a herança entre os santos pela fé em mim. Observem aqui agora como Paulo, ele tem um propósito de vida. Ele diz: agora que eu saí das trevas, agora que eu saí do lamaçal do pecado, eu estou convidado a ser também alguém que vai irradiar luz, que vai levar luz para que outros também possam ser resgatados. É isso que Deus faz conosco. Quando Deus nos tira, como escreve o apóstolo Pedro, ele diz: quando Deus nos tira do lamaçal do pecado, Ele nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Nós que outrora não éramos povo, nós que outrora não tínhamos parte com Deus, agora somos povo de Deus, somos nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor, e tudo isso, meus irmãos, com o propósito de podermos testificar da graça daquele que nos resgatou, para podermos falar, para podermos testemunhar que Deus tem feito essa obra maravilhosa e somente Ele pode fazer isso. É exatamente essa ideia que Deus está lembrando para Paulo. Olha, Paulo, uma vez que você foi retirado das trevas, agora você é luz, e luz não pode ser escondida debaixo da mesa. A luz precisa ser colocada para iluminar toda a sala. Nós, por muitas vezes, estamos nos
nos escondendo, mas Deus nos lembra que nós somos chamados para ser luz em meio às trevas. Deus nos lembra que nós somos chamados para ser luz nessa geração. Então não se esconda, mas esteja aberto, esteja pronto para iluminar as trevas, esteja pronto para guerrear essa guerra, porque entenda, nós estamos numa constante guerra espiritual, nós estamos numa constante batalha na qual Satanás, que é o nosso inimigo, que ele veio para matar, roubar e destruir, ele está constantemente tentando contra as nossas vidas, mas a palavra do Senhor nos lembra que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer vida e vida em abundância, e é confiado no Senhor, e é confiado na palavra do Senhor, como diz Tiago, que nós podemos sim nos achegar ao Senhor e resistir o diabo, e resistir às obras do maligno, porque confiando no Senhor, Ele fugirá de nós. Quando nós nos submetermos à vontade do Senhor, é exatamente esse o terceiro ponto aqui, que o apóstolo Paulo lembra. Uma vez que eu fui chamado por Deus para poder fazer essa grande obra de testemunhar, de resgatar pessoas, de lembrar para eles que eles são agora herdeiros de um reino eterno, que eles são herdeiros porque o próprio Deus tem colocado fé nos seus corações. Eu necessito ser obediente à vontade do Senhor. É isso que ele nos diz aí no versículo 19, pelo que não fui desobediente à visão celestial, pelo que agora eu entendo que a minha vida não pode ser de maneira nenhuma diferente daquilo que o próprio Deus já designou para mim. Eu preciso obedecer, porque como diz a palavra do Senhor, obedecer é melhor do que sacrificar. Nós observamos esses homens que diante das situações que eles enfrentavam, eles tinham uma firme convicção: eu tenho um Senhor que requer de mim obediência, e muito mais importa agradar a Ele do que agradar a homens. Nós vemos isso lá no capítulo 5, quando o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo João, eles são desafiados, eles são conclamados a não mais falar do nome de Jesus, e eles respondem com toda a convicção: mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homem. Nós observamos no próprio Salmo, nós lemos nesta noite, o salmista Davi, ele lembra que nós devemos viver obedientes ao Senhor. No Salmo 40, no versículo 8, ele diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Agrada-me, Senhor, viver de acordo com a tua vontade. E Paulo está lembrando aqui: eu sei que tudo isso que eu tenho enfrentado é porque eu tenho vivido a vontade do Senhor, mas muito mais me importa ser obediente à voz do Senhor, muito mais me importa entender o que Deus quer para a minha vida. E agora nós precisamos pensar também o que Deus tem nos desafiado a fazer, o que Deus tem colocado em nosso coração. Será que nós temos, como o próprio Paulo, entendido isso e dito para o Senhor: Deus, eu quero ser obediente à tua voz? Ou será que nós temos tentado fugir como Jonas? Ou será que nós temos tentado dar um jeitinho, como fez Saul, que disse: não, eu tentei dar um jeito para sacrificar ao Senhor, quando na verdade diz o profeta Samuel que muito mais Deus se agrada não com sacrifício de tolo, mas com a obediência. E assim também nós precisamos entender que as nossas vidas só estarão verdadeiramente colocadas a serviço do Senhor quando nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos para que Ele venha a ser conhecido. E assim Paulo, ele lembra: como eu estou sendo obediente, eu não cessei de anunciar. E você e nós, nos nossos dias, temos tido muita oportunidade de obedecer a voz do Senhor, anunciando que Ele é o único que pode nos tirar do lamaçal do pecado, que Ele é o único que pode nos transportar para a sua luz, que Ele é o único que pode nos dar vitória diante das investidas do nosso inimigo, diante das astutas ciladas de Satanás. Ele é aquele que pode trazer salvação, que Ele pode trazer refrigério, que pode trazer socorro, e é nesse que nós devemos confiar, no único que está no controle de todas as coisas. A Ele, pois, cabe a nós sermos obedientes, a Ele cabe a nós ouvirmos a sua voz e colocar a nossa vida
na sua presença. Eu quero te convidar a orar comigo mais uma vez, e nessa oração que você possa refletir em que momentos você tem sido obedientes, em que momento você não tem encontrado força para obedecer a palavra do Senhor. Mas como nós lemos aqui nesta noite, o próprio Deus é quem nos fortalece. O próprio Deus é que olha para nós e diz: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque eu tenho te chamado, porque aquilo que eu te chamei para fazer, eu vou te ajudar, eu vou te capacitar para que você cumpra. Então vamos estar colocando as nossas vidas diante do Senhor nesse momento, clamando a Ele, que Ele possa estar nos auxiliando nesses momentos, para que possamos obedecer ao ministério que Ele tem confiado às nossas mãos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aqui o Teu povo mais uma vez, Deus. E semana após semana nós temos entendido que precisamos, Senhor Deus, do auxílio que vem do alto. Necessitamos, Senhor Deus, da ajuda do Senhor. Oh Deus, porque nos sentimos tão incapazes, tão, Senhor Deus, limitados, tão pequenos diante de uma missão tão grande que o Senhor tem confiado a nós. Mas a Tua palavra mesmo nos diz, Deus, que quando nós estamos fracos, o Senhor nos fortalece, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor Deus, é assim mesmo que o Senhor faz. Deus, nós lembramos de tantas histórias maravilhosas registradas na Tua santa palavra, que o Senhor deixou claro que não é pela força do homem, que não é pela capacitação do homem, mas é pelo agir do Teu Santo Espírito, é pelo agir do Senhor que nós obtemos a vitória. Nós nos recordamos, Deus amado, de Gideão. Oh Pai Santo, ele tinha um grande exército, ainda que fosse pequeno diante do exército do inimigo, mas o Senhor fez com que retrocedesse a grande maioria daqueles homens, restando apenas 300 homens, dos quais, Seu Deus, Ele obteve a vitória, não pelas forças dos seus homens, mas pela força do Senhor. Assim também, Seu Deus, nesta noite nós queremos confiar que o Senhor é conosco, que independente, Seu Deus, das circunstâncias, nós queremos olhar para o Senhor e confiar que o Senhor tem garantido que há de nos dar a vitória, porque o Teu nome é poderoso e é nesse nome que nós confiamos. Por isso, Deus, nós clamamos nesta noite pela ajuda do Senhor. Nos ajude a sermos obedientes, nos ajude a ouvir a Tua voz e colocarmos a nossa vida, Deus, a serviço do Teu reino, para que vidas sejam alcançadas. Oh Pai amado, eu clamo nesse momento, visita, Pai amado, cada lar, visita cada família, Deus Santo, e destrona toda a obra de Satanás, Deus, toda a ação do inimigo, que venha cair por terra no nome de Jesus. Deus, esteja levando luz, Deus, dissipando todas as trevas, porque o Senhor é o Deus que pode, Seu Deus, transformar ouvir o pecador e trazer para o reino da sua maravilhosa luz. Então visita, Seu Deus, essa cidade de Wichita, visita essa região, visita nossa nação, para que nós possamos ser impactados pelo poder do Teu Evangelho, para que assim, Deus, como o apóstolo Paulo, que foi totalmente transformado por esse poder, nós também possamos, Pai amado, testemunhar e testificar que a graça de Deus tem operado em nós maravilhas, e por isso, Pai amado, nós não podemos cessar de testificar grandes coisas que o Senhor tem feito e grandes coisas que o Senhor ainda fará. Por tudo isso, Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor Deus, na certeza que continuaremos com o Senhor, que a Tua presença continuará conosco ao longo dessa semana, nos auxiliando, nos ajudando nas nossas fraquezas e nos colocando de pé para a glória do Teu nome. E nesse momento, Pai amado, nós rogamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos conceda uma semana debaixo de Sua graça e proteção, e que cada dia nós possamos estar testificando as grandiosidades do Senhor em nossas vidas. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.